Eu acho que nós temos aqui uma imagem. Solta aí a primeira imagem que a gente tinha separado aqui. Que era que nós tínhamos falado. Sim, sim. Tipo, aqui, eu estou puxando aqui esta aqui, que eu me lembrei que eu e o Filipe estamos a falar aqui um pouco antes, de um dos grandes desafios, cara, e eu achei esta imagem muito legal. E que o Filipe estava a falar assim, um dos grandes desafios aqui é o equilíbrio. Equilíbrio. Mas aí tu fala que eu acho assim, muito interessante isso. A imagem ela fala por si só, né? Mas é muito interessante. Essa imagem até do livro do Graff, né? Eu estava trabalhando no meu projeto de doutorado, que é justamente sobre monitoramento geotécnico e como usar esses dados para fazer modelos preditivos. Né? Então, assim, a primeira imagem ali a gente tem o exagerado, né? Então, né, pela figura ali é uma cava e o engenheiro ali já está até suando frio ali de tanto dado que ele tem para analisar, né? No outro lado ali a gente vê os gráficos ali. Por último aqui a gente tem ali que seria o desatento, né? Que o gráfico coloca lá. Que você tem ali só um equipamento, poucos dados, já tem talude rompido ali, né? Apontando para o lado errado. Exatamente. Talude rompeu de um lado, o instrumento está lendo o outro, né? E ele no meio teria o balanceado, que é o equilíbrio. Que eu vejo que hoje em dia, assim, do meu ponto de vista, é um grande desafio no monitoramento geotécnico, porque às vezes cada pessoa tem uma opinião. Claro. O geotécnico ali responsável pela estrutura tem uma opinião sobre qual tipo de monitoramento utilizar. Exato. Aí o engenheiro de registro às vezes tem uma outra opinião. Aí você vai para um board de construtores que te dá uma outra opinião. Às vezes são internacionais, o cara tem uma experiência nos Estados Unidos. Tem uma experiência lá. Não é um clima tropical como aqui. Exatamente. Então essa questão do clima é interessante, né? Dizer até porque quando você pensa em ETR, estação total robotizada, você tem aí às vezes a questão da neblina. Que nos países tropicais é bem comum. Bem comum. A própria vegetação em país tropical, né, ela cresce com uma rapidez maior. Já em país árido você não tem esse problema, né? Basicamente rocha, você não tem aquele solo intemperizado igual tem aqui nos trópicos. Acabei de voltar no Peru, cara, que era tudo árido, cara. Eu olhei assim, cara, não tem vegetação aqui, cara. Não chove, né? Não tem vegetação, então assim... Uma neve de vez em quando, né? Que são os desafios, né? A questão da neve é um desafio também. Altitude, né? Então, 2.500 metros, já começa. A gente usou o jogador de futebol, firou, esses caras aí. Quando a gente está lá, né? A primeira vez, olhei para o cara lá da mesa, qual é a altitude que nós estamos aqui? 2.500 metros. Eu, cara, minha cabeça estava começando a doer no primeiro dia. Aí depois aclimatei e beleza. E o cara assim, não, tem aqui umas minas que é 5.000 metros. Eu, caramba, os caras têm mina no Everest, cara. Enfim, Filipe, mas é assim. Mas são os desafios, né? Que são regionais, né? Cada um tem seu desafio. Mas eu vejo muito esse desafio, sabe, André? A questão do equilíbrio ali, de saber o que de fato tá em excesso ou o que está faltando, você conseguir equilibrar ali, e né? Tu deves sentir muito isso. Tens vários centros de monitoramento geotécnico, não é? Sim. E esses centros tens aí tela com radar, tela com inclinômetro, tela com piezômetro, tela com INSAR, tela com várias coisas. E vocês não se sentem às vezes um pouco perdidos assim da quantidade. O vosso time é grande, não é? Mas às vezes não se sente assim, está exagerado, a gente vai otimizar. Teve alguma situação que diz assim, olha, isto aqui não é tão necessário, vamos otimizar aqui a nossa estrutura aqui, vamos ajustar aqui o monitoramento. Sim. Isso, já participei de otimizações, por exemplo, o radar com vegetação, radar terrestre. Sim. Não é o equipamento mais adequado quando você tem uma vegetação em um determinado talude. Em uma encosta, que seja, né? Um talude natural ou um talude construído. A vegetação ela atrapalha muito, né? Ela até dá muito ruído. Então, às vezes, você gasta mais tempo tirando os ruídos ali do gráfico do que, de fato, analisando um dado ali de movimentação real. Então, assim, já viu situações de ter essa otimização, de falar, realmente esse instrumento não está fazendo sentido, está gerando um dado que não agrega, né? Então, assim, mas é legal também, às vezes, você ter um radar e ter uma estação total robotizada. A estação vai ler o prisma ali, pontual, então vai ser uma leitura mais precisa. Aí você casa com os dados do INSAR, do radar. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso, né? Então, assim, por isso que a gente comentou, né? Você tem as diretrizes básicas, mas você não pode definir, toda estrutura tem que ter um radar, toda estrutura tem que ter um ETR, né? Não é por aí. Cada estrutura vai ter sua... Exatamente. Disclaimer. Para depois... O fabricante não queima tal, não é? Não, ele falou isso aqui. Nós sempre falamos aqui, eu próprio trabalho para um fabricante e eu sei de situações em que os meus equipamentos não são o ideal e eu próprio falo para o cliente, assim, olha, o nosso equipamento não funciona isso. Portanto, eu acho que tem que ser o mais correto possível.
Sim. Quando a gente fala assim, tem situações em que o radar se aplica, beleza. Tem situações em que o INSAR se aplica, beleza. Tem situações que... Tipo, tem situações em que os equipamentos funcionam melhor para determinadas circunstâncias e outros que não. Não significa que é ruim. Não é, porque exatamente. às vezes, tipo, nós vivemos numa realidade muito preto e branco. E às vezes eu tenho a situação que vem um cara a dizer, não, isto não funciona, porque não é assim. Às vezes não funciona porque não é Naquela correta a situação, aplicação. né? Situações que o radar faz coisas brilhantes, coisas que a estação robotizada faz, de inclinómetro, piezômetro, o que for. É caso a caso. A gente tem que levar nisso aí. E quando a gente está a dar a nossa opinião, às vezes o cara diz, olha, o cara trabalha para determinado fabricante, o cara está não sei o quê. Não é esse o caso, cara. É isso que a gente sempre advoga aqui. É assim, cada caso é um caso, a gente tem que analisar, tem que discutir. São diferentes experiências. Tu tens a tua, ou se vier aqui um cara lá do Canadá, dos Estados Unidos, o cara vai querer pôr... E o cara, porque o cara, eu já falei aqui, os caras compram equipamentos em dólar. Para eles é tranquilo. O Brasil está sujeito a uma taxa de tributação absurda. Verdade. Portanto, a barragem que a Val paga aqui para monitorar no Brasil e paga para monitorar no Canadá, cara, os custos devem ser, em tributação, pelo menos são distintos. Sim.